Bom dia. Então, excelente dia, né? Muito quente aqui em Brasília, muito quente. Às 8 horas da manhã já tinha todo esse sol aqui iluminando esse escritório. Bom dia, Rô Santos, querida. E bom dia, Giane também, Giane Tomasi. Que satisfação tê-las agora tão cedo. Feliz aniversário de novo, Rô. Feliz aniversário, Maurício. Muito bom dia, muito bem-vindos e vindas, né? A esse nosso Café com Terapia, gente, de número 144. Isso é formidável, né? É formidável. A Tati, bom dia, Tati. Que bom que você veio também. Noelma, quanto tempo, né, Noelma? Que alegria ter você aqui também. Que legal, gente. Nossa, tô bem feliz. Já de manhã cedo assim, você já vindo com essa força. A Noelma, a Giane, bom dia. Aqui no Rio Grande do Sul, tá fresco, né? Como diz o gaúcho. Até porque agora no Rio Grande do Sul também é outono no país inteiro, mas em cada região vai estar mais quente ou menos quente, né? Aqui em Brasília, que é o centro-oeste, está muito quente. Então, assim, como mudou a estação, o sol também muda a entrada dele aqui nesse escritório, né? Então a gatinha, ela tá aqui do meu lado, mas está numa sombrinha. E é assim, essa mudança que as estações fazem, né? E se a gente parar e pensar bem direitinho, as estações elas mudam no seu tempo e ninguém precisa correr com a estação para que o inverno chegue ou para que a primavera adentre com o seu frescor e as suas flores. A gente não tem que correr. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre essa ansiedade, sobre essa necessidade inconsciente de ter que viver o futuro, de ter que viver o depois, sendo que ele nem aconteceu ainda. Então, marcando o tempo, 2 minutos e 30 já de fala, uma boa sessão pra gente, um bom café com terapia. Não me deixem esquecer de sortear a cartinha hoje, alguém me lembra? Porque eu tô com uma intuição forte para essas cartas ultimamente. Bom, então vamos lá. Carla, bom dia também. Bruxe deve ser Terezinha, né? Bom dia para você também. O Maurício combina que friozinho nos Buenos em Bagé, fronteira com a Amado Uruguai. Sim, é incrível esse país nosso, né? Incrível. Então, sobre a ansiedade, e eu escrevi algumas coisas aqui, deram uma página e meia mais ou menos, mas é só para eu ter uma âncora, para eu poder me guiar, né? Então, eu coloquei lá no post do grupo do WhatsApp, antes então, eu não posso me esquecer, que se você ainda não faz parte do meu grupo do WhatsApp, amanhã é dia de eu colocar meditação guiada que eu gravo com a inspiração do dia. Elas não ficam gravadas na memória do meu celular. Eu gravo no dia e na hora, dependendo da inspiração que eu tenho, né? Então, se você ainda não faz parte do Telegram ou do grupo do WhatsApp, faça parte, porque lá tem coisas que aqui no Instagram não dá para colocar. E se você também não me segue no YouTube, por favor, a conta precisa continuar aumentando o número de pessoas, tá bom? Então vamos lá. A ansiedade, né? Como que um relacionamento, o pânico, depressão e a ansiedade caminham tanto de mãos dadas e a gente nem se dá conta disso, né? Quantas vezes a gente entra num processo de ansiedade e esse processo de ansiedade não é olhado, não é observado, e aí a gente acaba entrando numa depressão. Por quê? Porque aquela ansiedade que a coisa pudesse acontecer logo, ela não acontece no tempo que a gente quer, mas no tempo que ela tem para acontecer. Então isso pode nos levar à depressão, tá? E essa depressão, eu vou tratar melhor de depressão na quarta-feira. Hoje é quarta.
na sexta-feira. Vou falar melhor da depressão na sexta-feira. Quando a depressão, se a gente não cuida, não olha para ela com muita atenção, quer dizer, a ansiedade, a gente acaba ficando deprimido ou deprimida, porque aquilo que a gente ansiava de acontecer, por fim não aconteceu. E aí a gente entra nesse processo. E olha, é muito comum que a ansiedade, são duas coisas diferentes, tá? Ansiedade é uma coisa, a depressão é outra. Mas se a gente não cuidar, a ansiedade ela pode trazer a depressão e que pode trazer, às vezes, um pânico, que é uma coisa mais forte, que é um sentimento muito maior, de muito mais dor, né? Então, antes de eu dar continuidade, podem enviar os aviãozinhos para as pessoas que vocês acreditem que é importante ouvir sobre isso também. Podem clicar nos coraçõezinhos também, que ajudam ao Instagram a entender que é conteúdo interessante, ok? Então, continuando, muitas pessoas acabam manifestando sintomas de ansiedade e depressão, mas sem saber que está desenvolvendo isso, né? Olha que coisa, sem saber que está desenvolvendo, a pessoa vai vivendo. E essa ansiedade, que é não viver o aqui e o agora, que é não respeitar o tempo normal e natural das coisas, essa ansiedade lentamente vai desenvolvendo em nós doenças muito graves, né? Doenças muito graves. Então, a gente precisa dar atenção se a gente está com características de ansiedade. Eu já falei desse tema numa outra live, mas eu tive tanta necessidade de trazer de novo hoje, porque eu vivi uma ansiedade nessa última semana que passou. Eu contei aqui para vocês que no domingo retrasado, a proprietária deste imóvel que eu moro, em que nós fizemos um contrato de no mínimo 1 ano, ela me pediu o apartamento para vender. E no momento que eu recebi a notícia, eu agradeci, porque, né, eu tenho tido esse costume de agradecer imediatamente por tudo que acontece. E eu agradeci, fiquei conversando com ela, falei, olha, tá tudo certo, eu vou em busca. Ela disse, você não precisa ter pressa, porque até vender, até assinar o contrato, você tem mais 30 dias. Só que aí o meu coração ansioso não permite que eu espere, porque também, vamos combinar, a gente pisca o olho e já deram 30 dias, né? E aí, em uma semana, eu vivi ansiedade. Claro que ela não foi tão forte, não foi tão intensa, porque hoje eu tenho um novo olhar, né, para a vida, eu tenho um olhar sistêmico para a vida. E esse olhar sistêmico me fez compreender que aquela ansiedade não era minha e que ela pode ser da minha ancestralidade, ela pode ser de momentos de fome que a minha mãe e meu pai passaram. Ela pode ser de momentos de preocupação que meu pai e minha mãe passaram para poder alimentar os 7 filhos deles, né? Então, porque eu entendi e compreendia isso, e mais, eu estou fazendo os 21 dias de receber reiki às 9 horas da noite, e que isso ajuda também. Então, as minhas meditações aumentaram, elas duplicaram a quantidade de vezes que eu medito, e que ajuda eu passar por esse momento da ansiedade, que ela não ficou grave, porque hoje eu tenho esse olhar sistêmico para ela, né? Então, o que aconteceu? Ontem, eu finalmente assinei o contrato. O meu novo imóvel que eu vou morar é num lugar maravilhoso. Eu consegui co-criar o lugar que eu queria morar, que eu quero morar. Na quadra em Brasília que eu amo, que é o final da Asa Norte. O que me favoreceu a isso? A poder conseguir encontrar essa pessoa que foi um amigo que viu a minha postagem no Facebook, e aí a amiga dele postou que estava alugando imóvel e nos apresentou. E eu fui lá conhecer e fiquei
completamente apaixonada, né? E ontem eu pulava igual uma criança aqui em casa, né? De agradecimento. Hoje, 6 horas da manhã, eu estava aqui em casa, assim, ó. Eu primeiro fiz a meditação, depois, às 6h30, eu estava pulando igual criança, agradecendo, agradecendo, agradecendo. E aí, quando eu pensei, já tinha pensado ontem, né? Em preparar essa live hoje pela segunda vez, falando sobre a ansiedade, foi porque, eu vivi isso essa semana e a forma como eu vivi foi muito legal, foi muito bacana mesmo. 2, o planeta vive momentos de insegurança enorme e gigantesco, né? 3, a quantidade de pessoas que já partiram supera gigantemente a expectativa que se tinha para o mês de abril no ano de 2021. Tudo isso está, se nós estamos todos interligados por teia invisível, tudo isso contribui e corrobora para que a gente, se a gente não estiver atento e atenta, a gente vai se conectar com essa ansiedade. Então, por isso eu quis trazer hoje, para dizer para vocês da minha experiência, de como é que eu vivi essa uma semana e de como é que eu consegui atrair e co-criar o lugar que eu definitivamente quero morar. Não que eu não estivesse bem aqui, mas eu gosto muito mais lá da Asa Norte. E esse apartamento aqui também ele é maior, ele é 3 quartos, etc. Lá é menor, são 2, mas a quadra é maravilhosa, tudo, a energia, tudo é maravilhoso. Mas eu tive uma ansiedade, eu acordava às 5 horas da manhã, eu falei, já que eu estou acordado, deixa eu aproveitar para meditar, né? Porque eu sabia que ia passar. Então, gente, a ansiedade, ela é uma coisa tão séria e é uma coisa tão grave que a gente não dá valor. Uma vez uma cliente me perguntou, mas Carla, por que eu tenho ansiedade? Eu disse, não sei. Vamos abrir o campo, vamos abrir a constelação para a gente tentar entender ao que você está vinculada, a que dor, a que memória. Então são N fatores. Um deles pode ter sido no momento da gestação, em que a tua mãe te gestou. Podia ser um momento de muita insegurança para ela. Podia ser que o seu pai não estivesse muito presente naquele momento, estivesse com indisponibilidade, automaticamente a mãe tem essa insegurança e essa insegurança traz ansiedade e nós lá dentro daquele útero sagrado a gente sente e percebe a ansiedade da mãe. Isso é uma das coisas. A outra coisa, a mãe sonhou em ter um parto normal e na hora o bebê senta. E aí tem que ter outra maneira de fazer o parto. Isso pode trazer uma ansiedade naquele momento do parto. Pode ser, porque eu anotei aqui uma lista, pode ser também segredos da família. Sabe, segredos da família que a família carrega já há muitas gerações e a gente capta esse segredo e a gente fica sentindo um vazio aqui no peito e não entende como é que isso está acontecendo e aí fica buscando sempre lá na frente, porque a ansiedade é isso, né? É a gente não viver o aqui e o agora e valorizar o aqui e o agora e respeitar o aqui e o agora e a gente fica lá na frente, vivendo lá na frente, tendo medo de uma coisa que sequer aconteceu, né? Isso é uma ansiedade. É uma ansiedade forte que a gente vem a ter. Então, os segredos que estão no sistema familiar, os segredos que estão na família, a gente pode estar conectado ou conectada com esses segredos e trazer a ansiedade. A ansiedade de querer resolver e descobrir o que é que está velado, o que é que está em segredo, encoberto. E nós todos estamos interligados, a gente não pode esquecer disso, né? Outra coisa que eu também anotei
Às vezes a pessoa que nos criou, seja o pai, ou a mãe, ou uma avó, ou uma babá, que nos criou e que, enquanto a gente era criança, colocava na gente a ansiedade do tipo, nossa, você come devagar demais, vamos andar mais rápido, já está na hora de ir para o colégio, já está na hora de ir para a escola, né? Ou então vamos fazer logo essa tarefa, você tem que... Entende? Às vezes tinha um adulto com a gente que botava na criança, na nossa criança, uma pressa que não era nossa, mas e sim uma pressa desse adulto. Não estou dizendo que alguém tem culpa, ninguém tem culpa. A gente, cada pessoa que aparece na nossa vida é um vínculo que a gente tem e que a gente precisava ter. Para hoje, na idade adulta, a gente poder olhar para isso, olhar para essa ansiedade. De onde ela vem? A ansiedade não é só da pessoa. Cadê meus bonecos? Estão aqui. A ansiedade não é só da pessoa. A ansiedade ou qualquer outro tipo de acometimento, ela é de toda a memória sistêmica, é de toda a memória ancestral, de toda a memória do sistema dessa família. Não é só da pessoa, não é só da Carla, não é só do Maurício, não é só da Giane, não é só da Tati, não é só da pessoa, mas é de toda a memória dessa pessoa, né? Ai, gratidão pelos corações. Vamos colocar mais corações para o Instagram chamar mais pessoas para essa live. Então, outro fator também que pode trazer a ansiedade na pessoa, sabe qual é? Quando você está fora da ordem. Vou botar aqui a minha caixinha de novo aqui, botar aqui uns bonequinhos. Quando você acredita que é a terceira filha ou a primeira filha, e sendo que teve uma criança não nascida antes de você. Então você não é a pessoa mais velha, e sim você. Essa criança não conseguiu nascer, né? E aí você acredita que você é a pessoa mais velha. Não, você é a segunda filha, o segundo filho. Então, quando a gente está fora, já falei isso em vários cafés e vou falar sempre muitas vezes, quando a gente está fora do nosso lugar, da ordem, da hierarquia de nascimento dos filhos, a gente fica, sabe assim, aquela respiração curta. Isso pode trazer uma respiração curta, que é sinal de ansiedade. A compulsão pelo alimento, a compulsão por doce. Por que o doce? Porque o primeiro alimento que a gente recebe quando nasce, ele é bem docinho. Então a gente associa e fica no inconsciente de que para suprir a angústia, que para suprir aquela dor, eu preciso de um doce. Então, se não nasceu um irmão ou uma irmã, e ficou eu e os meus irmãos ou irmãs, eu fico acreditando que eu sou a mais velha, ou o mais velho. Só que não, eu sou o segundo. Ou se foram dois que não nasceram, e você acredita que é a primeira filha ou o primeiro, e você é a terceira filha ou o terceiro. Então essa falta de lugar, esse lugar não bem colocado dentro do sistema, dentro da hierarquia de nascimento, não que um irmão seja melhor do que o outro porque nasceu primeiro. Pelo contrário, né? Quem nasceu primeiro nasce assim, ó, para abrir como que diz no interior, lá em Minas Gerais, principalmente, vai abrindo o matagal para todo mundo passar, né? Então, os mais velhos normalmente são aquelas pessoas que trazem a carga maior. Os caçulas, eles acabam conseguindo já encontrar o caminho aberto, né? Então, por isso que a gente tem sempre que reconhecer isso nos irmãos que nasceram antes, tá? Então, o não pertencimento ao seu lugar, de fato, como ele é, pode também trazer ansiedade. Então, gente, é tanta coisa que pode acontecer para justificar a nossa ansiedade. Deixa eu ler aqui uma coisa, Giane. Opa, baixou o tom de voz.
Desculpa, botei a mão na frente da câmera. Percebi quando falou dos falecidos que baixou o tom de voz. Não, eu não baixei o tom de voz. Eu acho que não. Acho que tá tudo bem com o meu tom de voz. Pessoas amadas, me contem. Tá tudo certinho? Deixa eu ver aqui mais algum comentário. Tá, eu acho que não. Né? Entende? Então, às vezes é o seu áudio. Então, só que acima de tudo isso, junto com tudo isso, o que é muito importante em qualquer situação da nossa vida, que é a gente tomar o pai e a mãe como eles são, do jeitinho que eles são. Mesmo que tenha sido um pai ausente, uma mãe ausente, mesmo que, sabe, tenha cometido tantas coisas que a tua criança, né, na verdade é a criança que registra isso, e aí essa criança vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, se torna adulta, mantendo a ferida da criança. Então nós, enquanto pessoas adultas, precisamos tomar o pai no coração, tomar a mãe no coração, aceitando o jeitinho que eles são, porque eles são com o que eles têm para dar. Eles deram o que eles tinham para dar. Eles deram o que eles também receberam do pai e da mãe, ou dos emaranhamentos com a memória do sistema. Tá claro isso? Então, pessoas queridas, a ansiedade, ela pode se tornar, sim, uma doença. Mas não é só sua. Ela é, sim, de todo o seu sistema familiar que vem já de tantas gerações. E que é importante que você consegue agora, com mais clareza, poder olhar para isso. Tá bem? Hoje eu fui no tempo bem certinho. 22 minutos. Eu vou ler os comentários de vocês. Professor Alexandre, que grande satisfação tê-lo aqui. Bom dia. Só que chegou no final da minha fala. Agora eu vou ler os comentários. Então, gente, só para fechar um pouquinho minha fala, que agora eu vou ler os comentários de vocês, aí eu falo mais, né? Essa ansiedade é um sintoma, primeiro, de uma sociedade pós-moderna. Segundo, não é só nossa, mas ela está alinhada a memórias que nós temos do sistema e que nós nos vinculamos a ele. Tá bom? Então, a ansiedade, ela pode se tornar fobia. Ela pode se tornar fobia. E aí, olha, as doenças vêm, elas estão sendo desenvolvidas dentro de nós devagarzinho. E daqui a pouco elas aparecem assim como uma úlcera estomacal ou coisas piores. Porque nós nos vinculamos à ansiedade do nosso sistema. Então, eu mais uma vez vou repetir aqui que a meditação, o viver o aqui e o agora, são peças fundamentais para a gente conseguir lidar com tudo isso que o mundo está nos apresentando, principalmente agora, né? Com a pandemia, em que a economia puxa o freio de mão bruscamente, porque ninguém sabe de fato o que vai acontecer com a economia. Não é só do país Brasil, mas é do mundo inteiro. Então, e nós que somos um país menos favorecido, nós vamos sentir a ansiedade, a preocupação muito maior, com muito mais força. Então a gente tem que meditar mais. E eu vou convidar de novo, sábado tem meditação. E existem vários canais aí no Instagram que oferecem meditação diariamente. E a gente pode fazer, depende da gente. Depende o quanto a gente vai querer olhar para isso. E se você que está me ouvindo agora sofre muito de ansiedade, me procura. Vai lá, clica na minha bio, entra no grupo do WhatsApp, me chama pelo WhatsApp. Vamos conversar sobre isso. Para quê? Para que permitir que os seus descendentes venham a repetir esse sintoma da ansiedade, que é uma coisa muito séria.
Não é de brincar, não. Tá bom? Vou ler os comentários anteriores. Eu vou ler primeiro aqui do meu querido professor Alexandre, que ele diz: verdade, precisamos sempre controlar a nossa ansiedade. Só que eu vou fazer um comentário, professor. Às vezes é muito difícil para a pessoa controlar isso, né? Então, eu sempre digo assim, quando a situação é muito difícil, acolhe ela, sabe? Abraça ela. Acolhe a ansiedade. Acolhe, abraça e diz, porque essa ansiedade está lá na tua criança. Tá lá. Fala assim para ela, olha, eu cuido de você. Eu cuido. Calma, respira. Eu cuido de você, criança. Sou eu quem cuida de você agora. Porque agora eu sou uma pessoa adulta. Né? Marina Guzmão, bom dia. Deixa eu voltar aqui que tem uns comentários grandes aqui, que eu acho que é da Giane. Ela continua aqui, né? Então deixa eu ler o que foi que ela colocou aqui. Tá aqui. Giane fala assim: foi o que aconteceu com minha mãe, muito ansiosa e agora está depressiva. Ela fez uma constelação e percebi que quando falou dos falecidos pais, baixou o tom de voz e eu não entendi. Ah, tá, foi a tua mãe, não era com relação a mim, né? Entendi, Giane, me desculpa. Porque acessou na hora onde é que estava a dor. Acessou naquela hora aonde estava o emaranhamento. Quem já fez constelação aqui sabe que no momento da constelação, na hora que a voz embarga, na hora que tranca aqui, ó, e é porque é ali o emaranhamento. Então é ali que precisa ser olhado e acolhido essa pessoa na qual a gente está emaranhada. Grata pelo comentário, Giane. Professor André, coisa boa você aqui. Eliane também. A Deise também, coisa boa. Giane fala, lindo assunto. Tá, a Giane continua. Carla, eu quis dizer que minha mãe, Dona Lourdes, fez uma constelação e na terapia baixou o tom de voz. Depois que eu li que entendi. Camila, bom dia. Isso, pronto, né? É isso, né, professor? Perfeito, O que a gente precisa é aumentar a quantidade de vezes que estamos meditando. Os meditadores de plantão, os que estão há muito mais tempo do que eu meditando, porque eu sempre confessei para vocês, eu comecei a meditação, deve ter uns 2 anos, aquela meditação regular, né? Porque antes eu fazia um dia, voltava a fazer dentro de uma semana, era aquela coisa muito irregular. E eu aprendi com as minhas práticas aqui no Instagram, principalmente, de que ela precisa ser todos os dias, preferencialmente no mesmo horário. Preferencialmente, né? E às vezes não dá, e às vezes não dá, mas mantenha uma quantidade maior de vezes na semana. Então, eu que agradeço, Jeane, eu que agradeço. Então, a meditação ela é uma grande chave para diminuir a ansiedade, que junto com a ansiedade, o que está atrelado? A compulsão alimentar, a compulsão por compras, a compulsão por um relacionamento afetivo. Deu uma congelada, voltou. A compulsão por relacionamento afetivo está atrelada à ansiedade, né? Porque inconscientemente a gente acredita que se eu só vou estar bem se eu estiver me relacionando bem afetivamente. A gente acredita que eu só vou estar bem se eu estiver conseguindo ter um poder de compras grande. E aí eu vou lá, uso um cartão de crédito, uso o segundo cartão de crédito, uso o terceiro cartão de crédito, não faço as contas e isso está junto da ansiedade. Está tudo atreladinho, né? Ou então eu dando a comer, qualquer coisa eu vou... Agora na pandemia então, que a gente tem que ficar dentro de casa, né? Que a gente está trabalhando dentro de casa, aí eu vou lá, belisco um pedaço de pão, eu vou ali como
toma um copão de iogurte que é cheio de açúcar. E aí por quê? Porque nesse momento eu acesso a minha criança ferida. Que eu cresci e julgando meu pai e minha mãe. Julgando que o meu pai podia ter feito melhor e não fez. Ou julgando o meu avô que queimou todo o dinheiro em jogo de cavalo. Eu, tá? O meu avô torrava todo o dinheiro em jogo de cavalos. Ou a minha mãe, que podia ter sido uma mãe melhor e foi ausente. Então eu cresço julgando o pai e a mãe e a minha ancestralidade. Quem é que faz isso? Não esqueça, nós temos uma criança para sempre aqui dentro, para sempre. E é dela que a gente precisa cuidar, para que a ansiedade não venha com a força que ela vem. Tá bom então, amores e amoras, pessoas queridas, que gratidão vocês aqui comigo agora. Silêncio, sem comentários maiores, então tá bom. Então eu vou dizer que ontem não aconteceu o Libélula Noturna, em função dessa história toda de contrato, de apartamento e tudo mais. Eu estava muito cansada e pedi licença para a pessoa que ia fazer a live comigo, e aí a gente adiou para a semana que vem, e também porque ela tá com um bebezinho recém-nascido, que é neto dela, e ela adorou, porque ela pode ficar mais ajudando a filha. Eu que agradeço, Maurício, a presença. Compartilhem com quem vocês acreditarem que é importante ouvir sobre isso. E a minha agenda tem sempre uma vaga para você, sempre, viu? Então agora eu tenho 30 dias para encaixotar as coisas, eu tenho muito mais tempo, vou conseguir manter a minha agenda, viu? Obrigada, professor Alexandre, eu estou muito feliz, como eu coloquei lá no nosso grupo do Telegram, né? Junto com o professor Alexandre, eu faço parte de uma equipe que se chama Elite. É uma equipe que está vindo aí para, como dizem os cariocas, para arrebentar com a boca do balão, com educadores incríveis e com terapeutas incríveis também. Aguardem, né, professor? E então agora eu tenho 30 dias, porque enquanto eu não encontrava o imóvel, eu estava dentro da ansiedade, né? Agora que está ok, no lugar que eu amo, eu vou ter tempo de... Daqui a pouco vocês não vão ver mais essas coisas na parede, que já vai começar a entrar para as caixas, né? E a gente vai mudando e vai ficando tudo bem, viu? Então, gratidão profunda a presença de vocês, e clica lá na minha bio, tem sempre uma vaga para você na minha agenda. Elite 4K2, isso mesmo, professor. Um beijo gigantesco. Sexta-feira é o dia de tirar dúvidas. Se você tem dúvidas, não esqueça. Agora é o projeto Conexão Elite 4K2. É porque eu faltei a última aula, né, professor, e não tive tempo de ver o vídeo. Agora, então, é o projeto Conexão Elite 4K2. Gente, aguardem. Essa equipe está vindo assim para ajudar muito, 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 muito no processo educacional e terapêutico. Aguardem. Beijo gigante. Rose, vê depois no GTV ou no YouTube. Eu jogo lá pro YouTube agora, tá bom? Gente, dúvidas, vão escrevendo no bloquinho de vocês. Me façam. Sexta-feira é um dia. Ah, é verdade. Obrigada, Carla. Eu pedi para me lembrar, né? Porque a minha intuição no início, Carla, estava muito forte. As cartinhas têm algo para nos contar. Olha, me arrepiei inteira agora. Vamos nos conectar. Vamos nos conectar com a nossa cartinha. Ô, Tati, eu que agradeço, parabéns. Parabéns é para todos nós, querida, amada. Vamos ver o que as cartinhas têm para nos dizer hoje. Vamos ver qual que pula. Tem uma aqui sobressaltada, ó. Vou puxar essa. Linda. Dentro da ansiedade não podia ter carta melhor, ó. Eu sou capaz. Que coisa linda, né? Então, quando essa ansiedade vier, lembra, nós somos capazes. Eu sou capaz, você é capaz, todo mundo é capaz. Tudo passa, tudo passa. Tem mais uma coisinha que eu queria dizer, eu não paro de ficar arrepiada, a gente tem que lembrar
A Tati tem um comentário que eu vou ler. Mas a gente tem que lembrar, quando a ansiedade entrar, que nós, cada um de nós, somos uma centelha divina. Então, se nós somos uma centelha divina, é porque tudo vai dar certo. A gente tem só que conseguir acessar essas chaves, como meditação, respiração, uma alimentação com menos açúcar, com menos carne vermelha, com mais legumes, menos farinha. Isso tudo ajuda a diminuir a ansiedade. Tá bom? A Tati fala aqui, realmente, não há quem nunca passou venha passar por uma ansiedade, lógico. E importante é saber lidar com ela. Exatamente, Tati. E ó, acolher aqui no coração. Sempre que a ansiedade chegar, pega. Pega que é a tua criança. E o Maurício fala, se tu visse a gata olhando a tua live no celular, parece que entende. A tua gata, porque a minha tá aqui deitadinha, dormindo em cima da CPU. E ela entende, Maurício. Deixa eu contar para vocês. Nessa semana que eu passei por uma certa ansiedade, mas respirando e meditando, a minha gata e o meu gato, meu não, né? Os que estão comigo, que eu sou tutora agora, dormiram a semana inteira na minha cama. Eles tinham parado de dormir na minha cama. Ela não, ela gosta sempre de ir para lá. Mas ele tinha parado, mas dormiram os dois a semana inteira na minha cama. Como um escudo, sabe? Como se estivesse me protegendo e dizendo, olha, tá tudo bem, tá tudo em paz. A sua, né, Maurício? São amados demais. Um abraço apertado e um beijo gigante. Aguardo vocês no YouTube e aguardo vocês também clicando na minha bio e aguardo vocês sexta-feira para tirar dúvidas sobre a constelação familiar ou sobre qualquer assunto que envolva o autoconhecimento. Tá bom? Beijo gigante. Sim, Cláudia, estavam transmutando a sua energia. Isso aí. Coisa mais linda. Não, são demais, são demais. Eu tô contando para ainda bem que o apartamento lá já é todo de tela, porque lá é primeiro andar, mas é um primeiro andar muito alto do térreo, né? Então já tá tudo com tela, ótimo. Ela vai poder voltar para a janela, que ela adora uma janela. Podemos então parar por aqui, ficar por aqui e a gente continua na sexta, tá bom? Divulguem, compartilhem e assistam novamente, tá? Tchau, tchau. Até sexta.